Então, essa palestra tem muito a ver, como eu disse para vocês, com aquilo que já aconteceu comigo esse ano. Eu escutei algo recentemente num testemunho de celebrantes que dizia assim: o CR, ele traz uma liberdade nova para as pessoas. Uma pessoa lá que estava muito tímida antes de fazer o CR, quase não falava, conhecia Jesus, mas tinha algumas dificuldades de comunicação, ela ganhou a liberdade, se tornou mais comunicativa, se tornou mais sociável. E eu fiquei pensando, qual foi a liberdade que eu ganhei esse ano com o CR? Já fui celebrante, já fui facilitadora em outros grupos, tenho um grupo de passos esse ano, mas qual foi a liberdade? Porque a cada ano eu estou sendo restaurada, sendo facilitadora, sendo madrinha, sendo celebrante. Qual foi a liberdade que eu ganhei esse ano? O CR, ele é um processo, ele é um programa de transformação a partir do poder superior que é Jesus, mas também por meio de pessoas, assim como eu e você, que precisa de transformação. É um programa de transformação que precisa de pessoas que também precisam ser transformadas. E eu precisava entender que a liberdade que eu ganhei esse ano foi a serenidade. A serenidade, no meu processo de restauração, vem muito para me tirar desse automático. Hoje eu estava vindo aqui e eu vim conversando com a minha filha e tal, eu estava indo para o trabalho, no automático. Claro que eu não estava lá perto, mas eu estava fazendo uma rua paralela. Não a rua que eu costumo vir para chegar até a igreja, porque eu estava no automático. E aí eu busco a serenidade. E aí eu trouxe para mim essa concentração, essa atenção para os meus hábitos, para o meu comportamento. Então, a serenidade é uma capacidade. Tá? Ela é uma capacidade de agir de forma calma, de agir de forma tranquila, principalmente em situações complicadas. Naqueles momentos mais difíceis, você manter o controle. E aí, ali também diz que é caracterizada pela ausência de perturbações, de agitações, e a pessoa que consegue manter um espírito de mansidão, de tranquilidade, uma pessoa ordeira, e é um sentimento. A serenidade, ela não é uma emoção, ela é um sentimento. É como eu reajo a uma emoção. É como eu reajo àquilo que é externo, e nós já vamos falar sobre isso. É uma habilidade socioemocional. Porque onde você vai mostrar a serenidade? No seu convívio. Onde você vai mostrar a tranquilidade, a paz, a calma? No seu dia a dia. Então, ela vem como uma atuação, uma habilidade emocional, nas relações sociais que a gente executa, que a gente define. Um conjunto de habilidades também relacionada à habilidade cognitiva, à nossa inteligência. Então, não adianta falar assim, essa pessoa ela nasceu serena. Essa pessoa ela foi desenvolvendo a serenidade, a partir de padrões de comportamento, de condutas, que foram habilitando ela nessa capacidade. E aí, o próximo slide vai nos mostrar o que acontece com a gente, Normalmente, o que acontece com a gente. Tá? Antes de eu mostrar essa parte, eu estava lendo um depoimento de um empresário muito famoso aqui no Brasil, bem famoso mesmo, até já se tornou político e tal, muito bem-sucedido, várias empresas, um grande empresário. E ele, muito ativo, ele disse assim, que a serenidade para ele é algo muito importante. Ele faz meditação, reflexão, respiração, tem hábitos noturnos mais leves para poder dormir melhor, profundamente. E nós aqui acrescentamos também, do lado espiritual, a oração. E ele disse assim, algo que eu trouxe para a gente pensar como que ele exercita, como eu disse, capacidade exercitada no cotidiano, como que ele exercita? Ele diz assim, a serenidade é uma das palavras que eu mais aprecio. É um sentimento que eu adoto. Conhecer a si próprio, controlar seus impulsos e cultivar um coração pacificado. São posturas essenciais para uma vida melhor. Pratique isso e sinta o valor de uma vida em paz e em harmonia. Então, ele estava dizendo que antes de dormir, ele já faz toda uma rotina diferente, os hábitos, o controle das situações. E é isso. Ali nós temos a imagem. Mente cheia, mente atenta. Para quem está na internet, o rapaz está passeando com o cachorro, vê a paisagem. Na paisagem tem ali
4 árvores, um bosque, um jardim. Simplesmente isso. O cachorrinho está ali pensando, um ser pensante, o desenho que ele está, a figura, a imagem, retratada no pensamento dele. As 4 árvores. Ponto. Acabou. Ponto final. Já o dono do cachorrinho está ali. Conta para pagar, o filho na escola, o carro que está dando problema, as situações do cotidiano. Ele está aproveitando esse passeio, ele está aproveitando essa oportunidade de vida. E a frase no final: aprenda a estar presente e aproveite o momento. Uma das frases mais importantes que nós falamos aqui no CR é: apreciando um momento de cada vez. Vivendo um dia de cada vez, a gente já vive, ou pelo menos tenta viver um dia de cada vez. Mas apreciando um momento de cada vez. Cada pedacinho da tua vida que não volta mais. Isso que nós estamos vivendo aqui hoje não vai mais acontecer. Desse jeito, dessa forma, com as mesmas pessoas, a mesma fala nesse tempo, não vai. Cada coisa na nossa vida é inédita. É exclusiva. E a importância da gente tratar isso de forma tão apreciadora, de forma tão valorosa, de forma tão especial. Se você olha as fotos do passado, você pensa assim, puxa, né? Filho cresceu tão rápido. Puxa, aquele casamento foi tão lindo. Que vontade de comer aquele docinho, aquela cerimônia. Aquele bebê cheirando bebê. As coisas passam. E não é para a gente ficar com o pé lá no passado. O passado é uma biblioteca que a gente acessa e continua praticando o que a gente precisa viver no presente e projetando com tranquilidade o futuro. Mas a gente precisa ter tranquilidade em cada momento para que ele não fique para trás de qualquer jeito, vivido tão repentinamente, tão desproporcional, né? E aí nós temos hoje em dia a SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado, que se trata não de uma doença, mas um sintoma associado a um quadro de ansiedade. É uma dificuldade em que a pessoa tem de relaxar, de se acalmar, de organizar as suas ideias. É uma busca que a pessoa tem incessantemente por informações. Ela fica o tempo todo buscando estímulos e sendo inundadas por ações, por atividades, por um pensamento que está o tempo todo procurando algo, que nem ela sabe o que é, e que vem dificultando daí a concentração, vem dificultando a sua própria saúde, porque gera um desgaste mental associado a isso, um desgaste físico, um desgaste emocional. Quantas pessoas estão sofrendo da síndrome do pensamento acelerado? Porque não estão vivendo o momento de cada vez. Elas estão aqui já pensando no que vão fazer daqui a pouco, ou do que vão fazer daqui 1 minuto, ou que horas que essa palestra vai acabar, ou o que mais que eu vou fazer quando chegar em casa. Não estão apreciando este momento, de fato. E aí, eu lembrei muito forte, quando eu vi essa imagem, essa figura, de uma pregação que um pastor que era aqui da nossa igreja muito recente, o pastor Rômulo, fez em um domingo, e que eu nunca mais esqueci. Ele estava falando sobre um dia que ele foi passear com esses cachorrinhos agitados. Eu não lembro se era uma Yorkshire, mas eu acho que era esse cachorrinho. E ele foi passear com o cachorro. E foi tranquilo, passear. Falou, vou tirar o cachorro um pouco de dentro de casa, para não ficar muito estressado, tomar um arzinho, respirar um pouquinho e tal. Saiu com o cachorro. E o cachorro, a cada portão, ele parava. Latindo, 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 latindo. E ele trazia o cachorro, e o cachorro parava e freava, e ele tentando avançar o passeio, tentando tornar aquilo prazeroso, tirando o cachorro daquele foco, e o cachorro parando em cada portão, latindo, 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 latindo. Ele chegou em casa com o cachorro exausto. O cachorro estava acabado. Ele teve um passeio mais ou menos agradável, mas o cachorro estava dilacerado, né, com as suas emoções. Chegou, até vomitou, passou mal, dormiu mal, latiu a noite inteira, chorou e tal. E aí ele falou assim, sabe o que eu fiz da outra vez? Como eu vi que ele não estava muito legal, que ele não estava muito tranquilo, quando eu fui passear com ele no dia seguinte, ou alguns dias depois, eu coloquei aquele cone na cabeça dele, que fala, né, que tem até um nome que o pessoal usa aí, que é um cone elisabetano, né, algo assim. Então, esse cone, para ele passear e ele não olhar ao seu redor. E esse cone no cachorro normalmente é usado quando o animalzinho está machucado, quando ele passa por alguma cirurgia, está doente. E ele usou no cachorro para ir passear. E o cachorro foi com o cone.
passeou. Foi todo o caminho, do começo ao fim, aonde tinha que ir, cachorro olhando para frente, seguindo plenamente. E voltou para casa, voltou tranquilo, voltou em paz, voltou sereno, descansou. Não que o cachorro tenha que sair sempre com aquele cone, gente. Mas o que ele quis mostrar naquela mensagem? Que muitas vezes nós passamos o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, olhando tudo e buscando tudo ao nosso redor e resolvendo problemas que não te interessam, que não nos interessam. Querendo entrar em informação, não escolhendo as nossas lutas de fato, não entregando de fato aquilo para o Senhor. E daí fala com um e pensa com o outro. E a gente precisa ser articulados e demonstrar uma autonomia, uma interdependência, mas a gente não pode andar desesperados. A cada portão latindo, como o cachorrinho estava latindo, a cada portão, a cada problema, jogando todas as nossas energias. E aí estamos exaustos, estamos doentes, estamos machucados, estamos frustrados, estamos decepcionados. Então, essa história assim ficou muito forte para o meu coração. De que forma que nós caminhamos? Com ansiedade, ou com paz, ou com tranquilidade? E aí eu trago um pouco das nossas emoções. Aqui eu coloquei as emoções primárias, que é o medo, o nojo, a raiva, a alegria e a tristeza. Isso universalmente falam que é as emoções primárias. E quem assistiu lá o filme do Divertidamente entendeu um pouquinho daquele controle das emoções, de uma forma lúdica, infantil, mas a gente tem realmente essas emoções primárias. Elas são de ordem ambiental. Elas acontecem de forma externa e fogem do nosso controle. A emoção vem. Aconteceu uma situação, você vai ter uma emoção. É fato. Você vai ficar com medo. É uma forma até de proteção, e os psicólogos colocam como uma forma, a emoção uma forma de proteção à vida. Então, a gente precisa sentir o medo para poder trazer a segurança, a alegria, a tristeza, são sentimentos necessários para a gente poder se cuidar ali, entre comer uma coisa que não é boa, que pode te fazer mal, que pode te intoxicar, traz o nojo, aquela repulsa. Então, a emoção é um conjunto de respostas químicas, orgânicas, neurais, que surgem quando o cérebro sofre um estímulo externo. Acontece a emoção, fato. Agora, existe algo muito importante que a gente precisa diferenciar, que são os sentimentos das emoções. Os sentimentos e as emoções são coisas diferentes, são conceitos diferentes. Enquanto a emoção é algo externo, químico, ambiental, e que foge ali daquilo que a gente pode controlar, o sentimento é algo intrínseco, é algo interno, é algo que sai de dentro da gente. Como eu vou reagir àquela emoção? Eu estou com medo, mas eu vou tremer aqui todo, eu vou desmaiar. Como eu vou reagir? Eu estou com raiva. Lá, eu vou explodir, eu vou bater boca. É como se a gente tivesse um e-mail bem ruim, ríspido, que nos mandaram para responder, e você pensa duas vezes. Você ficou com raiva daquele e-mail, daquela fala, daquele apontamento, mas você vai dosar, você vai filtrar. Então, a emoção, ela precisa ser sentida de forma, com a capacidade cognitiva, associada à nossa atenção. Algo fundamental para inibir os nossos comportamentos compulsivos, para inibir aquilo que você vai fazer com a emoção, o que você vai fazer com os seus sentimentos. Então, existem 3 tipos de emoções: as primárias, as secundárias e as de fundo. As primárias são essas que a gente vê. Presente. Você já vê ali medo, raiva, tristeza, alegria. Essa é aparente, essa é visível. As secundárias, elas não são tão fáceis de notar, até consegue, se a pessoa for mais explícita, ali, se demonstrar mais. Mas, normalmente, se a pessoa quiser esconder ali um nervosismo, um medo, em alguma situação ali menor, ela consegue. Tá? A primária. Perdão, a secundária não é o medo. Medo é a primária. A culpa, lá no medo, o nervosismo, lá no medo, ela consegue esconder. A vergonha, essa é secundária. E as de fundo, elas não são perceptíveis, ou raramente perceptíveis. Isso vai depender de cada pessoa. Como a calma e a fadiga. A pessoa consegue estar aqui, por exemplo, e você talvez pensar: nossa, como ela está calma, nossa, como ela está fadigada, nossa, como ela está ansiosa, nossa, como ela está serena.
É algo mais interno e que a pessoa consegue, ainda mais se ela tiver uma habilidade para demonstrar aquilo, querer que aquilo apareça, resplandeça ou não. Isso é importante a gente pensar. Por que eu estou falando das emoções e da serenidade ao mesmo tempo? Porque, volto a dizer, estou dizendo que a serenidade, ela é o nosso termômetro, porque ela vai nos jogar atenção para aquela emoção. Então, a serenidade relacionada às emoções. E ali eu fiz um paralelo. O que as emoções conversam com a serenidade? Quando se há uma emoção de raiva, a serenidade vem com foco de atenção, de autocontrole, de percepção daquilo que está acontecendo e de autoconhecimento, com a demonstração do controle e do domínio próprio, do autocontrole. Quando vem o nojo, né, a repulsa, a acepção, o julgamento, aí eu venho com a aceitação na serenidade. Eu venho aceitando o outro, aquilo que eu não posso mudar. Quando vem a tristeza enquanto emoção, eu entro com a fé, quando a gente age com serenidade. Quando vem o medo, eu venho com a coragem. Quando vem a alegria, eu trago a sabedoria. Essa foi uma inspiração que Deus me trouxe para associar as emoções. Como é que eu consigo tratar das minhas emoções de forma capaz, cognitiva, mental, emocional, a dosar aquele impulso, aquela emoção, aquele externo. E aí nós temos a importância da oração, de orar e pedir aquilo que nós não conseguimos, que é aquilo que vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 7, que é aquilo que eu e você não temos de nós mesmos, nós aqui, enquanto seres humanos, pedimos para Deus. Filipenses 4, verso 7, diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu tento essa serenidade, eu busco esse controle, essa atenção, mas eu não consigo. Aí a gente vem com um agente de oração. Aí a gente vem com o nosso Senhor Jesus agindo em nós quando nós estamos o quê? A palavra dizendo. Quando Ele está agindo em nossa mente, quando nós estamos ligados em Cristo Jesus. Então, a paz de Deus, que não é humana, que não é acessível a nós a qualquer momento, é aquela que vem diante do Senhor, colocados e carregados da presença dEle, é que vai nos trazer todos essas condições, essas capacidades, essas demonstrações, essa serenidade, essa paz tão necessária e tão mansa que vem do Senhor, que é a paz verdadeira. Tem cura para nós nesse processo de orar, pedindo por serenidade, pois somos conduzidos a olhar os detalhes da vida com sabedoria, com humildade e com fé. Quando eu busco por serenidade, eu estou deixando o meu eu de lado, o meu ego, o meu egocentrismo, e estou buscando aquilo que vem do Senhor. Ele operando, Ele trazendo a sua vontade e nos fazendo enfrentar todas as dificuldades. E aí, quando eu falo desse título, o som da serenidade, o que será que eu estava tentando trazer nesse título? Sendo que nós vamos falar aqui sobre a oração da serenidade, sobre essa oração tão bela e tão importante no nosso processo de restauração. Trazendo um paralelo para as nossas emoções, nós entendemos que quando nós agimos pelas nossas emoções, nós enfrentamos barulhos, nós enfrentamos os ruídos. As emoções gritam, sejam de alegria, de raiva, de medo, elas gritam no nosso ser. A serenidade, ela vai me trazer o som mais belo que eu preciso quando eu preciso de paz. O silêncio. O som da serenidade é a paz, é o silêncio. A serenidade, ela é a calma no olho da tempestade. É a paz interior que nos permite enfrentar os desafios com tranquilidade, encontrando dentro de nós uma força silenciosa que guia os nossos passos nas nossas jornadas de vida. Eu encontrei isso, achei belo. Realmente, a serenidade é no olho da tempestade. É no momento mais crucial,
Naquele momento em que você vai explodir, que você vai tomar uma atitude, um rompante, você vai agir de forma a permitir uma paz interior. E aí você vai permitir que algo mais silencioso, que faça mais eco dentro de você do que os ruídos da sua emoção, grite mais alto. O silêncio. Então, a serenidade, ela vai além dos nossos sentimentos. A serenidade, ela vai além das nossas emoções. Ela, na verdade, é o controle disso. Quando eu me vejo serena, olha que parece contraditório, mas olha que interessante isso. Eu até trouxe assim para eu refletir bem isso. Quando eu me vejo serena, eu me vejo realmente firme naquele momento. Tomando decisões com coragem, sem medo, quando eu estou serena. Quando eu estou ansiosa, quando eu estou agitada, a ansiedade me mostra que eu sou insegura. A ansiedade me mostra que eu tenho um comportamento e que eu não estou bem decidida daquilo, que eu não consigo resolver, que eu vou tomar uma decisão, mas eu não estou confiante. Então, quando eu me sinto serena, é onde eu estou mais forte. Onde eu me sinto ansiosa, é onde eu me sinto mais insegura. E aí, nós temos a oração da serenidade, que dentro do nosso manual de passos, nós temos 12 passos, e compete com as 24 lições, 12 e 24, mas nós temos mais 2 lições paralelas, a 25, oração da serenidade, e a 26, a minha história. E essa que eu estou fazendo hoje é a 25, oração da serenidade. Ela não é exclusiva do CR, ela é uma oração universal, é uma oração feita aqui no Brasil, nos grupos de alcoólicos anônimos, nos AAs, nos NAs, narcóticos anônimos, grupos de amor exigente, o próprio Celebrando Restauração e programas nesse sentido de apoio de grupos também, feito coletivamente, feitos em voz alta, de forma que é declarada, não sendo algo automático, automatizado, né? E que seja feita de forma artificial e mecânica. Então, a oração da serenidade, ela tem que ser feita de forma a ser tão bela e tão plena que ela saia de dentro de nós verdadeiramente. Peguem a palavra oração. Coloquem o C na frente. Ela se torna coração. Olha que palavra linda, oração. Olha que palavra linda, coração. São palavras que, se conjugadas, elas se tornam e se transformam naquilo que nós devemos fazer quando estamos aos pés do Senhor. Orar é de todo o coração. Às vezes você está aqui publicamente, ou num grupo menor, ou até mesmo em família, e você vai fazer uma oração. Como que você está fazendo? De todo o coração? Porque a palavra oração, ela associa ao coração. A palavra coração, principalmente, ela está estimada à palavra oração. Toda vez que eu oro, e depois que eu comecei a entender melhor a oração, eu comecei a ver que é algo que Deus espera que venha de dentro. Que não seja algo que eu tenha que falar para alguém escutar, ou porque eu estou repetindo um Pai Nosso, ou uma oração da serenidade que é pronta, e eu só memorizo e só repito de forma aleatória, artificial. Eu estou fazendo e declarando. Hoje eu estava dirigindo e eu declarava essa oração de todo o meu coração. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível, a sabedoria para discernir entre as duas. E falando com Deus e colocando essa oração de forma prática e de forma declarada ao Senhor. E lá nos grupos, as pessoas oram dessa forma, ou deveriam orar dessa forma. Pessoas que oram mais, têm mais saúde e fortalecimento. Isso é científico, é médico, isso é um dado clínico que constata que quando oramos, que quando buscamos um poder que não é nosso, que não é esperar de alguém, de terceiros, mas esperar do Senhor, nós encontramos fortalecimento. Primeiro porque Ele derrama a sua bênção e a sua presença sobre nós. É algo incrível para quem já sentiu e que sente a presença de Deus orando verdadeiramente e buscando essa presença. E quando nós oramos, entendendo essa importância, Ele também vem nos ajudar a ver um caminho, um rumo, uma direção. E aí a gente encontra saúde e fortalecimento. A oração da serenidade, então, pontos importantes. Ela nos faz refletir sobre quais situações precisamos de sabedoria. Aonde é sabedoria? Para ter a coragem, para ter a serenidade. Percebendo quais áreas precisam de mudança. Toda vez que eu oro a oração da serenidade, eu vou falando para o Senhor, para Ele estar fazendo
essa autoavaliação, me ajudando a fazer essa autoavaliação e permitindo que Deus controle todas as coisas, buscando a sua vontade. Buscando a vontade do Senhor todos os dias. Alguns pontos importantes da oração da serenidade, alguns tópicos que estão lá, e que eu quero destacar para vocês. Serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. É o olhar a realidade sem fugir dela. Porque muitas vezes temos a necessidade de mudar situações ou pessoas que nos incomodam ou nos ferem. Quando a gente parte por pega essa parte ali da oração, Deus, a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. A gente olha muito externo, né? Eu não consigo mudar aquela situação, aquele trabalho, aquela pessoa. Essa oração ela é muito mais para nós pensarmos, aquilo que eu não posso mudar, é o outro. Eu não posso querer mudar as pessoas, mas mudar a mim mesmo, sim, todos os dias. E aí é pensar que esse mundo é cheio de pecado, como diz na oração. Mas olhar para esse mundo e não pensar, este mundo eu preciso mudar. É aceitar esse mundo, é diretamente aceitar o próximo, o que está aqui à minha frente, o que está ao meu lado, o que está comigo, do jeito que ele é, pecador assim como eu. Aceitar o que eu não posso mudar, é aceitar que o outro é pecador assim como você, e que você vai começar a mudança por você. E cada um buscando, e você vai apoiar as outras pessoas, sim, no seu processo. Mas você não tem a responsabilidade e o dever de fazer isso. Cada um deve buscar a sua mudança. Eu sempre falo isso. A gente não precisa sangrar para ver o outro inteiro. Cada um tem que ter o seu processo, a sua luta, a sua busca, a sua restauração. A coragem para mudar o que me for possível. O que significa de fato isso? Significa a mudança da nossa própria vida que temos a maior resistência. Ou procrastinamos, deixamos para lá. Se quisermos mudar algo, devemos começar mudando a nós mesmos. Traz de novo para a primeira pessoa. A gente faz essa oração muito terceirizada, muito para fora. Ela é mais para dentro do que a gente pensa. E aí nós temos a sabedoria para discernir entre as duas. A sabedoria divina, como nos diz lá no livro de Tiago, capítulo 5, capítulo 1, verso 5 até o verso 7. Capítulo 1, lá no 5, diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, a ser-lhe-á, e nada a impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quando nós realmente precisamos de sabedoria, nós devemos pedir para o alto, para o Senhor. E Ele nos entrega todos os dias de forma livre, deliberadamente, como diz aqui na palavra, mas sem duvidar, sem ânimo dobre, que é aquele que hoje está, amanhã já não está. Hoje eu penso que amanhã talvez, e depois já não é mais. Não é assim. A palavra nos fala, sim, sim, não, não. Tenhamos firmeza nas nossas posturas e no nosso direcionamento com o Senhor. Então a palavra vem nos orientar e nos certificar de que Ele nos dá a sabedoria, se nós pedirmos, e sem limites. Sem limites. E não andando preocupados. Eu gosto de fazer também uma brincadeira com a palavra preocupados, uma interjeição ali, preocupados. Eu gosto de pôr um acento agudo no E e fica preocupados. Quantas vezes nós nos preocupamos de alguma coisa? Nós nos ocupamos de uma situação antes mesmo dela acontecer. Não, porque porque amanhã, porque o ano que vem. Para com isso. Não andamos preocupados, se ocupando antes da hora. Basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio dia, um dia de cada vez. E também nos faz entender a importância da palavra paciência, que eu também gosto de discriminar um pouquinho essa palavra, no sentido de soletrar ela e subdividi-la, para entender que a paciência
é a ciência, é o entendimento, é a certeza de paz. Paciência. Eu tenho a ciência que vai ficar tudo bem, que está tudo em paz, porque não está na minha mão, está nas mãos dele, o Todo-Poderoso, maravilhoso. Amém. Amém. Graças a Deus. E caminhamos com Deus, como diz no texto de 2 Coríntios 2, verso 9. Olha que promessa. Vamos ler comigo, por favor. Olha lá. O que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que a gente nem pensou, nem viu, nem ouviu, aquilo que nem saiu da tua boca ainda, aquilo que está para você fazer amanhã, daqui a pouco, daqui 2 minutos, o Senhor já viu, o Senhor já recebeu, o Senhor já preparou. E aí Ele nos traz promessas que Ele tem algo a mais preparado para aqueles que o amam. Você tem essa certeza de que Deus está preparando algo que você nunca nem imaginou? Eu fiz tantos planos recentemente, com tantas coisas recentemente, e Deus me surpreendeu. Deus me mostrou que Ele foi além, que Ele é infinitamente muito mais poderoso do que aquilo que eu poderia pagar, do que aquilo que eu poderia comprar, parcelar, pedir, ofertar. Muito mais, muito mais. Ele é poderoso. E aí eu quero chegar no ápice aqui da nossa palestra, que é algo que eu tenho que testemunhar com vocês. Foi surpreendente e se tornou até o motivo da nossa palestra também, neste momento, nesta agenda da oração da serenidade. Eu facilito, junto com a Elisa, está ali a Elisa, o grupo de passos, né, esse ano, e finalizamos já, mas estávamos trabalhando com um grupo híbrido, um grupo presencial, algumas mulheres vindo no presencial aqui na igreja, e outras a gente trazia elas com a gente no online, de forma remota, mas simultaneamente ali, acontecendo o grupo, colocávamos um computador, o pastor Edinaldo vinha mais cedo, organizava toda semana a sala, microfone de conferência, uma estrutura. E aí as mulheres trocavam ali, ouviam as partilhas umas das outras, ouviam a oração. Foi uma bênção. O grupo foi fiel do começo ao fim, um grupo muito abençoador, me abençoou muito e tenho certeza que foram abençoadas umas com as outras, que é isso, o grupo é uma bênção para os outros. E esse grupo de partilha, esse grupo de passos, né, esse grupo que nós finalizamos esse ano, ele teve um movimento especial com a oração da serenidade. Então, lá em meados do mês de junho, julho, eu falei para as mulheres, né, em uma das reuniões, porque a gente sempre fazia, tanto eu quanto a Elisa, finalizávamos as reuniões, os encontros, as lições, com a oração da serenidade, né, de forma ali declarada e muito especial no fechamento das nossas reuniões, a maioria delas. E aí eu falei, meninas, mulheres, vamos aprender essa oração de fato, igual escola. Vamos levar a lição de casa? Aprendam a oração da serenidade. Aprendam essa oração, memorizem. Não de forma mecânica, mas que vocês tenham ela dentro do coração. Quando a gente terminar o grupo de passos, vocês não esquecem mais. Vocês vão guardar ela dentro de vocês. E nas próximas semanas eu vou tomar a oração de vocês. Eu, a Elisa, vamos perguntar, vamos fazer uns testes aqui. E quem acertar ganha chocolate. Elas ficaram animadas. Elas gostaram da ideia e foram. Só que a coisa não foi tão fluida assim, né? Começaram a surgir umas dificuldades. E eu perguntava, quem está pronta para declarar a oração da serenidade? Ficava aquele silêncio e tal. Aí, um certo dia, um belo dia, eu recebi uma mensagem, um áudio, de uma das nossas celebrantes, né, a Jô. O esposo é músico aqui da nossa igreja, uma bênção, Jean. E aí ela falou assim, Andressa, você autoriza? Você concorda? Nós estamos ensaiando uma música com a letra da oração da serenidade. O Jean fez toda a melodia. Eu falei, que bênção! Glória a Deus, fiquei muito feliz. Falei, com certeza, leva lá no grupo, quando der, a gente faz, sim, essa oração, a princípio, para elas aprenderem melhor, porque às vezes você escuta uma letra de uma música, se você fosse falar ela todinha, você não falaria, se você não
memorizasse se você não cantasse ela frequentemente. Quando ela se torna uma canção, você acaba, né? E foi essa a ideia da Jo e do Jean. Não, vamos colocar a música sempre, a gente vai memorizar mais fácil. Querendo um chocolate, com certeza, mais rápido, estava demorando. E aí, gente, vocês não sabem que especial que foi. Até vou pedir para o nosso, olha lá, amigo, nosso músico, ele veio para os nossos encontros. Sempre que finalizavam as reuniões, o Jean chegava em alguns momentos, é claro, não sempre, enquanto a gente ficava esperando os nossos filhos, porque nós fazemos nas sextas-feiras, que tem o UP, os Guardiões, a gente ficava ensaiando. E foi um coro dos céus. Eu falei que a gente se tornou aí muito habilidosos e, graças a Deus, principalmente, aprendendo a oração da serenidade. Então, antes de eu finalizar, eu vou deixar o Jean fazer essa parte, e depois a gente conversa mais um pouco. Gente, a música tem a condição de trabalhar nas nossas mentes e no nosso coração de uma forma muito intensa. E pensando nisso, conhecendo isso, entendendo isso, a Jo trouxe realmente esse desafio para nós. E eu digo para vocês que não foi por minha capacidade, isso foi totalmente do Espírito Santo, totalmente do Senhor, a condição de você poder colocar, musicalizar uma mensagem totalmente aleatória, porque isso é uma oração. Ela não tem métrica, não tem rimas, não tem poesias, não tem versos, mas o Senhor permitiu que essa oração pudesse ser musicalizada, sim, e acabou sendo muito intenso no nosso sentimento, porque ela faz muito sentido para todos nós. Eu fui o único que não decorei ainda, tá? Eu vou cantar ela lendo, mas vocês vão ver o quanto realmente é fácil, o quanto realmente ficou agradável, unicamente para a honra e para a glória do Senhor Jesus e para a edificação do povo. Amém, queridos? Então eu vou cantar ela uma vez para mostrar, para apresentar ela oficialmente hoje, não é? E vou cantar ela na segunda vez para nós cantarmos juntos já, tá bom? Deus, seja minha serenidade, aceitar aquilo que não posso mudar, coragem para mudar o que me for possível, e a sabedoria para discernir entre as duas. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível, e a sabedoria para discernir entre as duas. Vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando esse mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus, ou não como gostaria que ele fosse. Confiando que o Senhor fará tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade. Confiando que o Senhor fará tudo dar certo, vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade.
assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Em nome de Jesus, na eternidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Agora eu quero convidar você a cantar junto. Solte a tua voz e cante. Não importa se canta certo ou errado. O que importa é a mensagem que você vai trazer para o seu coração. Amém? Vamos lá? Fique em pé. Isso, se quiser bater palmas junto, acompanhar, vibrar, adorar o nosso Deus, fique à vontade. Deus, conceda minha serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, coragem para mudar o que me for possível, e a sabedoria para discernir entre as duas. De novo, vamos lá. Deus, conceda minha serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível, e a sabedoria para discernir entre as duas. Vivendo um dia de cada vez, vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando esse mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus, não como gostaria que ele fosse. Confiando que o Senhor fará tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade. Confiando que o Senhor fará tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade. Assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Em nome de Jesus, na eternidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus seja louvado. O coral está afinadinho. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Jean, Jô. Falei, é um momento de festa para nós, um privilégio aqui, o grupo de paz que está presente, todos vocês, neste momento. Podem sentar, a gente já está finalizando o último ponto da nossa palestra. Então, agora, né, você pode dizer, glória a Deus, que nós temos uma canção da serenidade. O som da serenidade está traduzido hoje nessa palestra com a canção da serenidade. Podem fazer outras por aí, como a oração do Pai Nosso, que ela é escrita e cantada por muitos compositores de várias formas, com várias melodias, mas a oração da serenidade cantada, a canção da serenidade, é do CR da nossa IBB. Graças a Deus, eu fico tão feliz por isso. E aí, nós finalizamos, e eu deixo para a internet esta reflexão em relação à serenidade. Para o nosso tempo de partilha, para o teu tempo aí na sua casa, seja aí o horário que você estiver assistindo, no seu momento, que não é remoto, que é remoto, mas que não é, nesse mesmo tempo, sobre alguns aspectos, sobre a sua
restauração, sobre o seu processo, finalizando passos ou pensando o ano que vem em começar grupo de passos. O que você celebra da sua restauração? Quais são alguns aspectos da minha vida que eu ainda preciso de mudança? Todos os dias, constantemente, nós estamos em processo, em construção, em processo de transformação. E ainda preciso mudar algumas coisas. Eu preciso encarar de forma adulta e não infantil para isso, que eu preciso mudar todos os dias. E o que eu já posso celebrar? A serenidade nessa oração já faz te enxergar aquilo que você já caminhou, aquilo que você já passou, que você celebra hoje, grato hoje a Deus, como eu sou grata pela serenidade, que em meio ao imediatismo, a esse mundo tão rápido, tão para ontem, eu consigo olhar as coisas com paz, muito mais do que eu olhava antes, do que eu olhava ontem, do que eu olhava agora há pouco. Então, fica esse tempo para a gente partilhar. Obrigada a vocês que nos assistem pela internet, pela audiência. Obrigada a vocês que estão aqui conosco. Foi um prazer, é sempre um prazer com a nossa oração da serenidade. Deus abençoe.